Temos mais logo mais, amém? Querido, eu trouxe uma mensagem nessa manhã. O tema da mensagem é os desconfortos da vida, amém? Eu quero falar sobre os desconfortos da vida. Lemos um texto falando sobre Jacó, fugindo da casa do seu pai, fugindo propriamente do seu irmão mais velho, pelo qual ele havia tomado a bênção. A Bíblia fala que no meio do nada, no meio do deserto, Jacó, cansado da viagem, ele precisou dormir. E quando ele vai dormir, a Bíblia diz que ele tomou uma pedra por travesseiro. E quando Jacó pega a pedra e usa como travesseiro, ele dorme e tem um sonho, uma visão. E nesse sonho e nessa visão, ele viu os céus abertos, uma escada que conectava o céu e a terra. E dessa escada havia anjos que desciam e anjos que subiam. E Jacó, espanta, aterrorizado, disse: eu não sabia o quão terrível era esse lugar. Deus está aqui, eu não sabia, porque esta é a casa de Deus. Amado, é incrível como nós vemos o desenrolar dessa história. E eu fiquei esses dias pensando aqui, estudando, como é que é possível um homem conseguir dormir com um travesseiro que é uma pedra? Na minha casa tinha 2 travesseiros muito duros. Eu falei para minha esposa: tem que trocar isso, é duro demais, você acorda com o pescoço dorido. E eu fiquei pensando naqueles travesseiros. Ontem à noite o Joab veio no meu quarto e a briga era por travesseiro. Joel pegou o travesseiro dele, ele disse: papai, o Joel não quer devolver meu travesseiro. E eu estava cansado e eu falei, peguei um que estava lá no sofá do quarto, eu falei: leva esse. Ele levou a mãe dele na sala, ele parou: esse não. Aí ele volta: papai, a mamãe disse esse não. Eu peguei o da mãe dele, eu falei: leva o da tua mãe então. Querido, nós todos precisamos de conforto para dormir. Mas Jacó estava tão cansado do caminho, tão desconfortável, e eu comecei a perceber que esse desconforto de Jacó não era apenas um desconforto externo, era um desconforto interno. É alguém que está saindo da casa do pai, está vendo ele se desligar da mãe que muito amava. É um cara que estava numa família onde era amado pela mãe, protegido pela mãe. Agora ele sai foragido, deixa um irmão em fúria. Ele no meio do caminho, no meio do nada, não havia bússola, não tinha ligado para ninguém para recebê-lo. Ele está num caminho a pé, sem saber como chegaria na casa do tio Labão em Arã. A Bíblia fala que no meio desse todo desconforto, Jacó para porque ficou noite, está escuro, não tem vela, não tem lanterna. Ele decide parar no meio do nada e dorme. Quando ele vai dormir, ele vê o céu aberto. Deus lhe aparece e as mesmas promessas que fez para Abraão, Deus repete para Jacó. E ele faz alguns votos para Deus. Amados, a semana passada eu viajei no Ambo. Eu viajei numa carrinha, o irmão o auxiliar faz tudo, foi me deixando na paragem. E eu sentei no lugar. Assim que eu cheguei na paragem, o único lugar que tinha era entre 2 bancos. Então eu estava sentado entre 2 bancos, um mais alto e outro mais baixo. Os buracos aí do Ambo, irmão, eu cheguei quebrado. E toda vez que alguém pedia para o carro parar, eu agradecia, porque levantava e aliviava as nádegas. Eu fui tão desconfortável que cheguei no Ambo sentindo dor de coluna. Era o banco desnivelado, um em cima, o outro embaixo, e eu sentado no meio. Era o banco do passageiro da frente, que era uma senhora de idade, que para ir confortável precisou afastar mais para trás, puxar mais o banco para trás e me apertava nos pés. Eu não tinha muitas opções. E para acabar com tudo, eu viajei com botas de atadores apertados. Imagina aí esse desconforto na viagem toda. E eu fui orando. Foi a viagem mais longa, a minha última viagem que eu tive para o Ambo. Foi muito apertado e é desconfortável. Assim como na vida existem coisas que geram desconforto na nossa vida, que por enquanto essas coisas não forem resolvidas, nós não conseguimos dormir, nós não temos paz. É o Jacó que sai de um lugar certo para um lugar incerto. É o Jacó que sai de um lugar onde ele era amado pela mãe, protegido pela mãe, favorecido pela mãe. Agora ele vai para um lugar, ele não sabe se ele vai ser recebido como querido.
Imagina quando ele chega para o tio e conta a história dele. Só o nome dele já dá medo. Quando ele chega na casa de Labão: quem é você? Eu sou teu sobrinho. Tá bem, meu sobrinho, qual é o teu nome? Jacó, o trapaceiro. Jacó, o suplantador. Jacó, aquele que agarra. Sabe quando alguém se apresenta, já o nome dele não ajuda? Então ele vai para a casa dele, o nome dele significa aquele que agarra. Aquele que enganou o irmão, enganou o pai. Ou seja, se mentiu o pai dele, quem é o tio Labão que não vai mentir? Se bem que Labão era mais aldrabão do que Jacó. Aí ele está no meio do caminho, desconfortável, cheio de dúvidas, cheio de questões. Quando ele vai dormir, ele tem por travesseiro uma pedra e dorme. Ou seja, tem aqueles dias que nós estamos com tantas dores, tantas dúvidas, que até o lugar mais desconfortável gera conforto. É aquele irmão que passa tanta luta em casa e chega na igreja, no meio desse barulho, consegue dormir. Porque o único lugar onde ele encontrou paz é esses dois graves tocar no ouvido dele, e não os graves da esposa, e não o grave do esposo lá em casa, e não o grave do credor. São os desconfortos da vida. Desconforto de você que está aqui nessa manhã e sabe que segunda-feira alguém vai vir cobrar a dívida que você fez. E você prometeu que segunda-feira pagaria, e a semana correu e você não viu como correu, e você não conseguiu dinheiro para pagar a dívida. E quanto mais as horas passam, o tempo passa, e o medo começa a apertar o teu coração, e você fica: e agora? É o dinheiro da faculdade, é o dinheiro do aluguel, é contas para pagar. É Jacó no meio do caminho, é Jacó fugindo do seu próprio irmão. Queridos, talvez você está aqui, já dormiu numa cama estreita. Talvez você está aqui, já se tapou com um cobertor curto em dias de frio. Quando você puxa para cima faz frio embaixo, e quando puxa para baixo faz frio em cima. É o desconforto da vida. Talvez você está dormindo num lugar desconfortável. Eu, quando me casei, nós tínhamos uma cama solteira, é onde dormia eu e a Esperança. Aquilo foi uma aventura, e nós não poderíamos brigar, e se brigássemos tínhamos que se acertar à noite, porque à noite alguém vai ter que cair da cama. Não tinha esse negócio de dormir, não me encosta, não tem que se encostar, a cama era pequena. Oh, saudade daquele tempo, cama pequena, nem mesmo brigado tem que se abraçar. Oi, vocês que têm cama king, é perigoso, não compra muito a king, meu irmão, que a king cabe 4 pessoas, então ela vai ficar distante de você de 3 pessoas, amém? Então é desconfortável. Eu lembro quando cheguei aqui, passei pelo Dombe, não tinha estrada como todo mundo hoje adere, saí de um Dombe grande. Saímos do Namíbia, aquilo eram 20 horas, chegamos aqui em Benguela, eram 11 horas. Foi um desconforto aquela viagem, porque o meu filho Jaziel estava a criar peixinhos, e eu decidi levar um frasco onde tinha os peixes dele abertos no colo. Achei que a viagem vai ser confortável. Irmãos, quando entramos num Dombe grande, subi aquelas montanhas na Lucira, o pote de peixinho de água, eu quando bati nos saltos levantava, e cheguei todo molhado, com água até no meio. Paramos numa bomba, eu falei: deixa eu só comprar água, senão os peixes vão morrer lá no meio, vão chegar mortos em Benguela. E aí, depois de 3, 4 dias, saí de casa, não conhecendo nenhum lugar de Benguela, apanhei uma moto, falei: me leva para a praia, porque normalmente quando estou estressado eu vou para a praia. Igual Pedro, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele não sabia o que fazer, disse: eu vou pescar. E todos disseram: nós também vamos, sem saber a razão. E aí, quando eu ia para a praia, vi o jardim da administração, falei no motoqueiro: para aqui, me deixa aqui. Sentei naquele jardim da administração e olhei à direita, olhei à esquerda, não conheço ninguém, sem direção, sem saber como recomeçar. Fiquei deprimido. Cidade grande, eu saio do Namíbia, eu não conhecia todos os becos. Saí do Lubango, eu não conhecia todos os becos. Agora chego numa cidade grande como Benguela, eu olho de um lado, eu não sabia se a minha casa estava à direita, se estava à esquerda. E eu estou diante da administração, começa a sair lágrimas nos meus olhos, desconforto de que recomeçar, desconforto, sair do conforto para um lugar desconfortável. É Jacó que sai da casa do pai. Ainda que Isaac, por preferência e por legado, amava Esaú, a Bíblia fala que a mãe de Jacó tinha Jacó como preferido. Por isso cozinhou para ele, favorecia Jacó e combinou com Jacó para enganarem o pai e o irmão. Agora ele está no meio, não tem mãe que lhe ajudou a enganar.
O irmão está dizendo: eu vou te matar se aparecer aqui de novo. E agora ele está no meio do nada. Aí ele dorme e sonha. Aí ele dorme e sonha. Ele tem um sonho. No meio de todo aquele desconforto, ele sonha com o seu. No meio de todo aquele desconforto, Deus lhe aparece e lhe dá uma palavra: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Assim como fui com Abraão, eu serei contigo. Por causa de ti, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, agora está fazendo para Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém está comigo? Diz amém. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é: o principal desconforto na vida de Jacó não era a pedra, mas eram as coisas que estavam acontecendo dentro deles. Tem gente que a pedra é leve, o patrão chato é a coisa mais leve que lhe acontece. Mas são as crises, os turbilhões dentro da alma, as lutas, as questões, porque tudo isso passa na nossa vida, no momento de decisão. É a esposa que está enfrentando uma crise no casamento, o marido vivendo uma fase de desconforto, é depender de pessoas para comer, depender de pessoas para viver. Tudo isso gera desconforto na nossa vida. Alguém está comigo? Diz amém. Então Jacó tinha algo dentro dele incomodando, por isso a dor da pedra não se fez sentir. Dormiu e sonhou, porque a pedra é leve. Amém? Então eu quero dizer para você: existem coisas que estão acontecendo na tua vida por fora, é leve. Por isso Deus não quer resolver as coisas que estão acontecendo ainda fora, mas Ele quer resolver as coisas que estão acontecendo dentro de você. Quando os discípulos estavam no meio da tempestade e Jesus no monte orando, de madrugada alguém veio e diz assim: é fantasma. Imagina, no meio da tempestade, e de longe vocês veem uma coisa branca, 2 horas da manhã, alguém no barco diz: é fantasma. No meio da tempestade, já havia a tempestade externa, agora começa a haver tempestades internas. Quando Jesus se apercebe que eles estão com medo, a palavra de Jesus de longe é: não é acalma-te, vento, e cala-te, tempestade. Ele grita de longe: não tema, sou eu. Porque Jesus está dizendo: agora, mais do que acalmar as tempestades, eu preciso acalmá-lo. Então tem hora que a prioridade de Jesus não é resolver o teu problema externo, mas é te acalmar no meio das tempestades. Tem hora que Jesus está dizendo: não é dinheiro que ele precisa, é paz que ele precisa. Não é um marido que ela precisa, é paz que ele precisa. Por isso nessa manhã ele está dando para você o que você precisa, para chegar depois aquilo que também é externo na tua vida. Se alguém está comigo, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Havia outros desconfortos na vida de Jacó. Então a pedra é leve. Qual é o primeiro desconforto que Jacó está vivendo? Está sem família. Jacó está no meio do nada. Ele olha de um lado, não tem mais mano Isaú, não tem mais papai Isaac, não tem mais a mamá. Ele olha do outro lado: meu Deus, a minha atitude me trouxe até aqui. Será que valeu a pena sacrificar pai, sacrificar mãe, sacrificar irmão, sacrificar o meu conforto do lar para isso aqui? Sabe, ele estava com quantos anos? 70. Ainda vivia na casa da mãe. Ele sai, está num lugar sem família. Irmão, você que está sacrificando a tua família para ter tudo que você quer, um dia você vai ver que Getúlio não resolve essa carência, que a patente não resolve essa carência. Você que está a desrespeitar o teu marido de todas as maneiras, um dia você vai ser a doutora, a licenciada, a patroa, a chefe, mas vai chegar para uma cama king, com um AC no 18 ou no 16, tudo confortável, mas vai olhar de um lado, a pessoa que poderia trazer sentido em toda aquela glória não está para perto de você, e você vai entender que o conforto não está na cama boa, o conforto não está no AC, o conforto não está em ter um bom carro, mas está em ter uma família perto
de você. Você está entendendo que Jacó, bispa, consegue dormir sobre uma pedra, porque ele percebeu que não é a cama, é família que eu preciso. Então o primeiro desconforto na vida de Jacó é ele perceber que ele está no lugar aonde ele está sozinho. Conseguiu o que queria, mas está sozinho. O que ele mais queria, pastor Isaac? A bênção